Ok, que a crise está aí, muitos empregos ameaçados, dificuldades em todos os setores, mas mulheres empreendedoras dos 5 continentes se recusam a cruzar os braços e esperar a crise passar. Tem muita coisa acontecendo. Quer saber mais? Fique aí, que esse é o assunto de hoje do programa Sensorial. Sozinhas invisíveis, juntas invencíveis. Assim começa o programa e esta frase é da nossa convidada de hoje, a Lilian Schiavo. A Lilian é presidente da Organização Brasileira de Mulheres Empresárias e membro da Femme Chef da Entreprise Mondiale, fundada em 1945 na França, e está presente em 120 países nos 5 continentes. A organização, criada no final da Segunda Guerra Mundial, tinha como objetivo conectar mulheres empresárias de vários países, gerar laços comerciais e de amizade e praticar a solidariedade. E agora, com a pandemia, assim como em 1945, hoje estamos vivendo um momento de incertezas, de reconstrução do mundo e, novamente, as mulheres empresárias se uniram para discutir os problemas, contar suas dores e buscar soluções. E que bacana, Lilian, nos conte um pouquinho mais sobre essa organização e como ela está mobilizando mulheres no mundo inteiro. Bom, você sabe que a pandemia me fez refletir muito, sobre a OBME, sobre a FECEM e principalmente sobre qual era o pensamento da fundadora da FECEM, que é Femme Chef da Entreprise Mondiale, quando ela criou essa organização na França em 1945, exatamente no pós-guerra, e num período que é tão parecido com o que nós estamos vivendo agora. E pensando sobre isso, eu entendi que as empresas, as organizações, elas têm um DNA, uma identidade, Então, às vezes, até por isso que quando passa de gerações uma empresa, ela acaba não continuando, Quantas empresas a gente conhece que na 3ª ou 4ª geração de repente acaba, é como se aquela identidade, aquele ideal do fundador, ele tivesse sido perdido, esquecido e de alguma forma é como se a alma tivesse ido embora, Eu acho que as organizações também são assim. E pensando nesse período de pós-guerra, nessa abertura da nossa organização em 1945, eu pensei que é sobre empatia, que ela deve ter pensado em empatia, ela deve ter pensado em outras mulheres que estavam passando por problemas parecidos com dela, porque em 1945, a gestão de uma empresa, ser dona de uma empresa sendo mulher, era muito difícil. Assim como está sendo difícil hoje, nesse período que ainda não terminou de pandemia, as mulheres começaram a ter uma voz, a falar, a contar. Eu acho que diferente dos homens, nós externamos mais as nossas dores de uma forma mais fácil, Para nós é mais simples dizer, não está bem, Eu estou passando por dificuldades, eu preciso de ajuda. Eu acho que os homens, nesse ponto, eles são mais fechados. E o que aconteceu conosco na OBME, é que esse espírito de solidariedade, de sororidade, de empatia, que vem desde a fundação, se aflorou. E nós começamos a conversar entre nós e tentar criar formas de nos ajudarmos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi criar um grupo no WhatsApp, um grupo que a gente diz: mulheres compram produtos e serviços de mulheres, mulheres apoiam outras mulheres e nenhuma é deixada para trás, Vamos incentivar o comércio local, o pequeno empreendedor, a pequena artesã. E a gente começou a falar isso e criamos um grupo, inicialmente era só de mulheres, mas depois começamos a aceitar também os homens que falavam: olha, eu tenho uma empresa familiar, também estou tendo dificuldade. Então virou uma espécie de vitrine, uma plataforma de produtos e serviços. E aí depois disso
nós recebemos um pedido na verdade não foi um pedido, na verdade foi o Consulado do Paraguai que entrou em contato dizendo de uma ação para angariar cestas básicas, porque as fronteiras do Brasil estavam fechadas e as mulheres paraguaias estavam sem condições de voltar para o país de origem e nós resolvemos fazer uma campanha junto com o consulado para arrecadação de cestas básicas. Eu sou filha de imigrantes, eu sou casada com um imigrante e eu sei o quanto é difícil estar num país estranho, sem a família, sem amigos, e como isso custa, como seria bom se alguém pudesse te ajudar, né? E por isso eu abracei essa causa. Aí logo em seguida, nós recebemos a OBME, né? Recebeu um outro pedido, dessa vez das mulheres bolivianas, que aqui no Brasil elas trabalham basicamente nas confecções, e nós resolvemos criar então o segundo webinário internacional, dessa vez com a Bolívia, e com a nossa organização irmã, né, OMEB, e junto com a vice-presidente mundial honorária, Lídia Sartori Ângeles, e nós começamos a conversar, e nós vimos que os problemas eram iguais, as dores eram as mesmas, e que nós somos capazes sim de nos ajudar, mesmo quebrando fronteiras, né? Fizemos esse webinar com a Bolívia e agora estamos organizando o terceiro webinar, que é o Encontro Empresarial de Mulheres, Brasil e Argentina. E Lília, nos conte um pouquinho agora como você se envolveu nesse trabalho tão importante. Trajetória de vida, para quem tem mais de 60, eu tenho 61 anos, então é bem longa a trajetória de vida para eu te contar. Eu sou casada há 35 anos, mãe de 2 filhos, o Diamarco e a Alessia. Minha formação acadêmica, primeiro foi em arquitetura pela Universidade Mackenzie. Depois eu sou a segunda turma formada bacharel em administração hospitalar, aqui no Brasil foi a segunda turma. Fiz uma pós-graduação em engenharia de segurança, trabalhei na área da saúde, fundei um grupo odontológico, uma associação beneficente para a terceira idade. Também fui diretora do Sindicato dos Hospitais. Eu acho que eu fui uma das mais jovens diretoras, com 32 anos eu fui diretora. Por conta disso, na época existia juízes classistas, né? Então, durante 6 anos eu fui juíza classista na Justiça do Trabalho da 2ª Região, aqui em São Paulo. E como é que eu vim parar na OBME, né? Que é uma pergunta que todo mundo faz. Eu acredito porque a OBME é uma organização que reúne empresárias, então num primeiro momento eu fui como networking mesmo, conhecer outras empresárias, mas quando eu cheguei na OBME, a presidente fundadora é a Adelina Silveira Alcântara Machado. Ela era uma pessoa que entendia que não era só negócios, né? Que a vida era muito mais do que isso. Então ela me falava de solidariedade, de sororidade, e que essa nossa organização ela era pautada por laços não só comerciais, né? Mas laços realmente de profunda amizade. Nós nos ajudamos. Até hoje nós somos uma organização, eu acredito, marcada pela amizade e pelos fortes laços que nos unem, e que quando uma pessoa tem algum tipo de problema, outras ajudam. E foi assim que eu vim parar na OBME, né? E na presidência eu percebi, quando eu olhei para trás, que na verdade a vida da gente é uma colcha de retalho, sabe? É patchwork mesmo. Porque quando a gente pensa, tudo que eu fiz, né? Tudo que eu, não eu, mas tudo que nós, né? Eu, você, qualquer pessoa na vida, quando você olha para trás, você vai perceber que você fez várias coisas. Você estudou, às vezes você faz alguns cursos, às vezes você é curiosa e vai aprender alguma coisa. E na hora até parece um pouco sem sentido, né? Você aprende a fazer bolo, fazer crochê, faz uma pós-graduação, faz um curso de meditação, lê um livro de neurolinguística
Então, a conjunção de tudo isso que você faz, que você adquire de conhecimento, vai te moldando para você chegar em algum lugar. Na verdade, toda vez que me perguntam sobre trajetória de vida, eu falo que eu nunca imaginei que eu estivesse onde eu estou hoje, né? Mas que quando você olha para trás, você vê que você confluiu, né? Você foi andando nessa direção e foi sem saber. Eu acho que quando você tem uma vocação, ninguém te tira, né? A minha vocação é gostar de gente. Eu gosto de gente, eu gosto de contar história, eu gosto de conectar pessoas. Eu me interesso realmente por ouvir, eu gosto muito mais de ouvir do que de falar. E eu acho que todas essas características são essenciais quando você pensa numa organização de mulheres, né? Onde todas nós somos voluntárias para fazer ações. Tanto ações como essa que nós estamos realizando agora, que é para conectar empresárias, não só Brasil e Argentina, mas nós estamos recebendo já inscrições de outras partes do mundo, né? Então não qualquer movimento, qualquer ação que nós iniciemos, eu percebo uma sinergia assim tão grande, uma força tão grande por parte de todas as associadas, né? Então eu acredito realmente, eu tenho muita fé em Deus, sabe? E eu sempre acredito que existe um caminho para todas nós e que a gente não foge, que é o seu propósito de vida, né? Que é quando você encontra realmente o seu Ikigai, né? Que é aquela coisa que te faz levantar todos os dias sorrindo, sem reclamar da vida, muito pelo contrário, dizendo obrigada a Deus por mais esse dia e que bom que eu estou acordando, eu tenho tanta coisa para fazer e eu gosto tanto daquilo que eu faço, vai dar certo. Então eu acho que trajetória de vida acima de tudo a gente encontrar a missão, o propósito e a gente pensar sempre em melhorar, né? Sempre em ser uma pessoa melhor a cada dia. Ô Lília, eu li uma entrevista sua sobre a pandemia e você disse, abre aspas, no início pensamos que ficaríamos em casa por um curto tempo e logo voltaríamos à normalidade. Entretanto, o tempo passou e tivemos que exercer a nossa capacidade de resiliência, superação e empatia, fecha aspas. Você está percebendo essa reação das empreendedoras brasileiras? Na semana passada eu fiz uma matéria sobre o aumento imenso, né, de casos de divórcio aqui no Brasil. E muitas vezes essas mulheres têm que arcar com as despesas da casa, dos filhos. Certamente o número de divórcios na pandemia aumentou. E é óbvio que isso iria acontecer, né? Aumentaram os casos de violência doméstica, não só entre os casais, mas também entre pais e filhos. Entre pais e filhos eu falo de crianças pequenas, mas também pais e filhos cujos pais são idosos, né? O nível de tolerância das pessoas teve que aumentar, né? Porque conviver 24 horas por dia dentro de um espaço confinado nem sempre é fácil. Quando aliado a esse confinamento, a gente ainda tem a questão de crise financeira, então as discussões podem se tornar mais acaloradas, né? E como funciona isso quando a gente fala de empatia, né? Na nossa organização em particular, nós percebemos que sim, era importante a gente criar redes, né, de apoio, conversar muito. Então, assim, principalmente se a gente percebia que a pessoa estava muito sozinha ou que talvez estivesse começando um início de depressão, nós procurávamos estar mais presentes. Mesmo que virtual, você consegue mandar um abraço. Virtualmente, você consegue externar seus sentimentos, né? Óbvio que não é a mesma coisa, mas você consegue passar carinho com as suas palavras, né? Essa pandemia fez com que a gente visse realmente o quanto é importante um abraço, o quanto é importante sentar num café, olhar assim para a amiga de pertinho, né, e conversar. Mas como isso não foi possível,
Nós estreitamos o espaço de tempo das nossas reuniões virtuais, né? Nós ficamos, eu acho que nós nunca nos vimos tanto como agora, né? Porque foi um pipocar de lives, de meeting, tem gente até que acha que foi um exagero. Eu particularmente acho que foi uma solução, né? Porque muitas delas falavam para mim, às vezes eu estou sozinha, e eu peguei minha agenda e eu já anotava ali na semana o que é que eu ia participar, mesmo que fosse live, aí colocava lá, live, né? Não preciso me arrumar nem passar batom, parece brincadeira, mas é sério. Webinar, nossa, hoje eu vou fazer cabelo, vou me arrumar porque eu vou aparecer na telinha, vou ver minhas amigas, nós vamos conversar. Então, realmente, essa pandemia mudou totalmente o relacionamento entre as pessoas. Tivemos, óbvio, muitas crises que nós vimos acontecendo com as pessoas, mas também nós tivemos exemplos de muita empatia, de muito amor, nas ações de solidariedade, né? Eu nunca vi tanta ação, e a OBME também nunca participou de tantas ações solidárias como nessa época, e todo mundo participou de tudo, né? Porque a gente via a necessidade, né? Quem de nós não limpou o armário, separou roupas e doou? Quem de nós não pensou que se você está confortavelmente, tem gente que não tem o mesmo conforto, moradores de rua e sem condições de poder ter acesso a água e sabão, álcool nem pensar, né, álcool gel. Então, assim, foi realmente uma reflexão para todas nós, né? E nós aprendemos a viver com o essencial e a entender o que realmente é importante na nossa vida. Entre o que é importante ficam as coisas que não são materiais, né? Fica a amizade, o amor, o carinho, a família, né? Então a gente percebeu como as coisas mais importantes, elas não têm como comprar, né? Elas não estão à venda. Então é isso. Bacana. E ontem, no sábado, dia 17, aconteceu o grande encontro, né, empresarial online e gratuito de mulheres do Brasil e da Argentina, de várias áreas: moda, design de joia, decoração, alimentos, bebidas e serviços empresariais. E agora, né, no dia 30 e 31 deste mês, vai acontecer uma rodada internacional de negócios. Fale um pouquinho pra gente da importância desse evento para o momento atual. Bom, agora vamos falar do melhor, do webinar, que vai ser realizado nos dias 30 e 31 de outubro. É o Encontro Empresarial de Mulheres Brasil-Argentina, o webinar com as autoridades, seguido de rodada de negócios, com uma plataforma inédita, em parceria com o IBREI, o Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais. Esse evento ele é dividido em 4 dias. Por quê? Porque, como eu sempre digo, vivendo e aprendendo, o nosso primeiro webinar foi com o Paraguai, né, junto com o Consulado do Paraguai, oportunidades de negócios entre os países. No segundo webinar que nós fizemos, oportunidades de negócios entre Brasil e Bolívia, no decorrer da organização, nós percebemos a dificuldade que as empreendedoras, principalmente as micro e pequenas empresas, tinham de pensar como ingressar no mercado internacional. Nenhuma delas havia tido essa experiência de exportar e, portanto, elas tinham muitas dúvidas e não sabiam como funcionava. Então, nós resolvemos fazer 2 pré-eventos, né, onde nós pudéssemos capacitar essas empreendedoras, essas micro e pequenas empresas, para que elas pudessem, então, enfrentar uma rodada de negócios, entender melhor o país, e foi excelente porque é uma troca não só de ferramentas, né, de conhecimento para as ferramentas para a internacionalização, mas um intercâmbio de cultura, onde você aprende como é o outro país, como ele pensa na hora de fazer seus negócios.
né? Quase um curso de diplomacia corporativa, né? Então, dessa vez, nós já sabendo que existe essa necessidade, nós resolvemos fazer novamente o formato de 4 dias, 2 dias com pré-capacitação, pré-evento, né? A capacitação das mulheres, e depois seguido do webinar e a rodada de negócios. E por que a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque nós acreditamos que as mulheres são capazes de alavancar a economia, né? Que nós somos capazes de fazer negócios, de vender, né? De produzir, e que se nós nos unirmos, nós vamos conseguir, né? De alguma forma, alavancar a economia do país. Nós acreditamos que essa época é uma época de reconstrução, de renovação, onde a gente se reinventa, né? E tem uma forma melhor de se reinventar do que crescer, né? Subir o seu patamar. Então você que tinha um comércio local, que você falava, eu já vendi para todas as minhas vizinhas, não tenho mais para quem vender, imagina o seu produto ir para um outro país, para um país vizinho, né? Ser consumido e apreciado por alguém que fala outro idioma. Então essa é uma oportunidade única. Espero que todas vocês participem. O evento ele é aberto também para homens, não muitos, mas a gente prefere que a maioria seja de mulheres, mas não temos restrições. Estão todos convidados e convidadas. Esperamos todos vocês. Nós nos empenhamos muito para fazer um evento que realmente gerasse e conectasse negócios, né? Entre os países, entre as organizações, as empresas e principalmente as pessoas. Então, se você tem produtos ou serviços, temos 5 segmentos e você pode entrar depois e se inscrever e escolher com quem você quer falar. Então, esperamos todos vocês dia 30 e 31, Encontro Empresarial de Mulheres, Argentina e Brasil. Ô Lília, eu agradeço muito a sua participação e eu queria que você deixasse uma mensagem de otimismo para as nossas empreendedoras. Bom, para finalizar, eu queria deixar aqui algumas mensagens de esperança. Eu acredito que nós vamos sair melhores. Todo mundo fica bravo quando eu falo isso, porque dizem para mim, tem gente que não vai mudar, não vai aprender nada, mas eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que é impossível você ter passado por tudo isso e sair exatamente igual sem ter aprendido nadinha, né? Dizem que cada um está num barco, não é? Eu sempre digo, estamos cada um no seu barco, só que navegando nas mesmas águas. E que com a pandemia eu percebi que o que eu faço interfere na sua vida, né? Então criou em todos nós uma consciência muito maior de eu preciso me cuidar para cuidar de você, que o que eu faço aqui pode interferir no outro lado do mundo, né? Isso é uma questão de autorresponsabilidade. Também ficou muito patente a necessidade de respeito entre as pessoas, de tolerância. Então nós, com tudo o que aconteceu, nós fomos sendo ensinados, né, a melhorar a cada dia. Então a minha mensagem para vocês é que vocês saibam que tudo é possível, que vocês não parem, vocês vão ser as imparáveis, né? Eu digo que nós somos as imparáveis, as antifrágeis, né? Porque o antifrágil ele é acima do resiliente, não é questão do eu caí e levantei, não, agora é o seguinte, a gente cai e levanta, só que levanta melhor do que antes, né? Eu não quero levantar igual, porque resiliência é aquela capacidade da física que te faz ser um elástico, ou seja, você volta à posição inicial. Eu realmente espero que todos nós retornemos, mas não na posição inicial. Que a gente volte mais forte, melhor e mais capaz do que nós éramos antes. Então, por isso, deixo aqui o meu recado para você, se reinvente, se reerga
né? E seja, acima de tudo, melhor do que antes. Um grande beijo. E a todos vocês, muito obrigada pela participação. Não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, Sensorial Luciana Rezende, para a gente conseguir divulgar notícias positivas como essa para o maior número de pessoas. Fiquem com Deus e até semana que vem.